chegamos aqui, vamos pegar um barquinho para a ilha de Philae, onde tem o templo, o complexo de templos de Philae, onde tem o templo da deusa Isis, a deusa mais amada do Egito Antigo, a deusa do amor, a deusa da magia. A deusa Isis tinha 3 irmãos, foram 4 irmãos dos deuses originais. Osíris, 2 irmãos homens, Osíris e Sete, e a deusa Néftis, uma irmã. Em determinado momento, Sete e Osíris cobiçaram Isis, ela é considerada a deusa da beleza também, deusa do amor e deusa da beleza, que associaram com Vênus na época dos gregos, né? A deusa da beleza. Os dois cobiçaram e queriam Isis, que escolheu Osíris, formando um par com Osíris. Sete, então, acabou cobiçando e se ligando a Néftis, que era boa também. Sete era um deus mau, é a história da mitologia, o bem contra o mal. O Sete ficou com a parte do deserto, era ambicioso, invejoso, ficou com a parte da maldade. E Osíris, o deus bom. Então, Isis se associou, casou com Osíris e os dois foram mandados para a terra para governar os humanos no Nilo, enquanto Sete ficou com o deserto. Invejando o relacionamento dos dois e o reino próspero de Isis e Osíris no Nilo, Sete então decidiu matar o irmão para ganhar o reino e ganhar Isis. Ele fez uma armadilha para o irmão, construiu um sarcófago bonito, deu uma festa e falou: quem couber no sarcófago vai ganhar o sarcófago de presente. Osíris entrou, ele trancou o sarcófago, jogou no Nilo, matou. Esse sarcófago teria ido, o Nilo vai até o Mediterrâneo, teria ido até o Líbano, o litoral do Líbano. Isis ficou maluca sem o marido e, desejando muito, se transformou em falcão e achou o sarcófago, trazendo o sarcófago de volta. Quando Sete descobriu que o irmão tinha sido encontrado, foi lá, encontrou e partiu ele, quartejou o Osíris em 14 pedaços. Com a ajuda de Néftis, Isis achou 13 dos 14 pedaços de Osíris. Ficou faltando só o pênis, por incrível que pareça, só o pênis de Osíris, e teria trazido os 13 pedaços. O último pedaço dos 13 foi encontrado aqui na ilha de Philae. É uma partezinha da ilha chamada Ilha de Biga. E nessa parte, na ilha de Biga, ela costurou, com a ajuda do deus Anubis, dos deuses mortos, ela costurou as 13 partes e, desejando muito aquele marido de volta e por muito amor, por isso ela é considerada a deusa do amor, ela usou da magia dela, ela pediu a Ra, Ra deu a magia para ela, ela usou da magia fortemente e teria revivido o marido Osíris, que renasceu, mas sem uma parte ele não poderia mais entrar no mundo, no paraíso. Então ele era Deus da vida, ele passou a ser o Deus dos mortos. Ele falou: olha, para não permitir, foi tanta maldade de Sete, para não permitir mais que ninguém mal entre,
tenha a eternidade, que não invada a eternidade, a maldade, que ela fique aqui na terra. Então ele ficou de juiz na porta, ele tem a chave da porta, como se fosse São Pedro, a chave da porta onde tem o julgamento das almas, e quem permite, ele abre a porta do paraíso. Então Osíris passou a ser o deus dos mortos. Esse reviver de Osíris teria acontecido na ilha de Biga, que é aqui pertinho. Esse templo foi construído por Ptolomeu IV em homenagem à deusa Ísis em 236 a.C., terminado mais uma vez pelo grande Ptolomeu XII, pai da Cleópatra. Terminou todos os templos inacabados rapidamente. Esse templo ele é grego, não é? Então dá para ver pelas colunas, as colunas diferentes, padrão dos gregos, mas com características egípcias, ou seja, de um lado e do outro as colunas são as mesmas, apesar, assim, diferente, mas igual a do outro lado, o seu par lateralmente. Tem aqui também um pilono, onde, foi por causa disso que Ptolomeu XII fez, né? Onde ele se apresenta ao lado, Ptolomeu XII, sempre defendendo, guerreiro grande, do mesmo tamanho de Horus e de Ísis. Horus, deus da guerra, filho de Ísis e Ísis. E no cantinho, o Ptolomeu XII. Tem também a representação da deusa vaca nesse templo. Se olharmos bem, ó, aqui, né? A deusa Ísis, o deus Horus e o Ptolomeu na ponta. Se você olhar pelo par do outro lado, o par está apagado. Mas precisamente apagado. O que aconteceu é que esse templo foi ocupado pelos coptas, o início da religião cristã, que chegou aqui em 58 d.C. com São Marcos. São Marcos começou a difundir o cristianismo e teve uma repercussão gigante. O Egito foi uma das primeiras civilizações, né, os primeiros países da região a se tornar cristão. Mas o São Marcos foi assassinado pelos romanos. Então ele não chegou a difundir plenamente, mas os discípulos de São Marcos acabaram interpretando o cristianismo de uma forma diferente e criando a religião copta. Quando os coptas ocuparam esse templo, toda a religião antiga passou a ser pagã. Então, aproveitando a estrutura para virar a igreja, eles começaram a apagar. Tá vendo? Quebradinha? As imagens, elas eram precisamente quebradas. Isso a gente vai ver lá dentro também em várias coisas. O que seria uma coisa ruim, mas na verdade não é considerada ruim. Apesar de ter apagado as imagens, o fato da igreja católica cristã, copta, ter ocupado vários templos foi o que salvou, porque era ocupado, pelo menos o templo existe, apesar de muita coisa ser apagada, restaram muitas outras coisas interessantes. Como sempre, tem o pátio. O pátio é onde a população, em épocas de festa, poderia entrar no templo, que no princípio eram destinados só aos sacerdotes. O púlpito ali ficava aqui no centro, e no púlpito colocavam a imagem do santuário da deusa Ísis. Uma estátua pequena, eu achei que a estátua era gigante, não, as estátuas são pequenininhas, onde se teria se depositado o espírito da deusa ou do deus de cada templo. Então, essa pedra aqui, o púlpito, ficava no meio, foi deslocado para cá. Ele ficava no meio e os adoradores da deusa Ísis, uma vez por ano, entravam pelas essas portas laterais, por aqui e por as portas laterais do lado de cá. Nunca pela porta central. A porta central, apesar de ser gigante, só Deus podia passar por ela, nem os sacerdotes passavam por ela. Né? Essa porta gigante aqui, ó, é grande justamente porque é para passagem de Deus, o pilono. Então, só essa parte poderia ser frequentada em poucos momentos pelos adoradores. Da porta dali, ó, para dentro, só os sacerdotes, e nem todos os sacerdotes podiam frequentar todas as partes do templo.
calendário no Brasil, aqui no Egito, até hoje eles comemoram os 7 dias de nascimento do neném. Faz festa e tudo. Isso tem origem no Egito Antigo, e aqui eles nem sabem que é por causa disso, mas pela mitologia antiga, os espíritos malignos queriam atacar o neném de 7 dias até o 7º dia de vida. Na verdade, as doenças neonatais e perinatais matam muitos nenéns, desde os épocas antigos. E quando completava 7 dias, ele já tinha vencido a primeira batalha e se livrado dos espíritos antigos. Então, como a deusa Hathor, que está aqui representada, a esposa de Horus, está aqui Horus, o Ptolomeu XII, dando oferendas a Horus e Aptor. Aptor, a deusa vaca. É vaca justamente porque ela produz leite. Então é a deusa protetora dos nenéns, a deusa Aptor. E como se fosse babá, ela está sempre ajudando as mães a cuidarem dos seus bebês. Por essa história dos 7 dias, é que aqui tem 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você contar, tem 7 colunas aqui, que é justamente por causa da história dos 7 dias. Cada coluna representa um dia de batalha do neném, e essa parte aqui é destinada à deusa Aptor. Então seria o templo de adoração de Aptor fica aqui fora. Aqui, se você olhar, ó, tá a deusa Ísis com a coroa, e a deusa Aptor tem chifre. Não, aqui é a Ísis, que tem a bolinha na cabeça, e a deusa Aptor, que tem os chifres aqui, ó. No caso, as duas estão recebendo 7 mulheres tocando tambor. Toda vez no Egito Antigo, em várias outras religiões, os tambores fazendo festa, né? Até na religião dizem que os 3 reis magos não trouxeram mirra, aquela história. Várias religiões mostram eles tocando tambores, instrumentos musicais, fazendo festa pelo nascimento de Jesus. Então, tocar tambores, isso seria a festa de nascimento, né? Essa festa de 7 dias. Por isso que tem 7 mulheres tocando tambores de frente para Aptor e Ísis, aqui no templo de Ísis. O salão dos sacerdotes mais novos, né? A partir da porta de lá, só os sacerdotes maiores. Os outros estudavam nesse grande salão, como todo o templo. Aqui nós vemos que na ocupação copta ainda tem uma cruz copta aqui, ó. Provavelmente isso aqui era um altar copta, ó, onde fazia as cerimônias. Essa é a cruz copta, não é a cruz cristã clássica. Seriam 4 pirâmides, uma de frente para a outra. A cruz copta, o símbolo da religião copta, uma religião cristã específica do Egito, com interpretações diferentes da Bíblia. Como São Marcos não terminou, eles criaram a interpretação própria. Existe até hoje a igreja copta forte aqui no Nilo. E você vê que eles apagaram. Isso aqui tudo apagando, né? O altar, os deuses não ficarem de frente para o altar cristão, eles apagaram essa parte. Para cá já tem. Esse é o Deus Tut, Deus da sabedoria, essa cabeça. Ok, Habibi. Aqui, ó, o Deus Horus com o cetro do poder. E outras informações que temos. Já chegou ali. Ninguém sabe como esses gatos chegaram aqui, mas os gatos são venerados no Egito, não é? Por causa da Sekhmet. A deusa Leoa, em determinado momento, ela matou todos os humanos, amandos de Ra, que não tinha gostado da criação que fez. Depois ele se arrependeu e ela perdeu o controle. Ela era deusa da destruição. E aí ele adormeceu ela nos pés das pirâmides. Ra fez uma poção, ela ficou inebriada e se transformou numa outra deusa, Gato, do bem, né? Viu a deusa do bem. Então, os gatos são muito venerados como deuses aqui no Egito. E não se sabe como esses gatos chegaram aqui, alguém largou aqui e tudo. Mas o fato é que os gatos ficam dentro do templo. E as pessoas acham que a deusa Gato está dentro desses gatos. Engraçado que eles são muito semelhantes, é de uma mesma linha, eles são todos iguais. É esse gato de cara egípcia, tá vendo? Eles são cinzas, ó.
Olha que bonito ele. Ele é cinza, os filhos são cinzas também. Tá vendo? Aí, ó. Os gatinhos sagrados do templo de Ísis. Seguindo para o outro saguão, o saguão dos sacerdotes. Eu não sou, mas eu posso. Aqui é uma cruz copta grifada. Ó, aqui, ó. Grafada. E aqui o outro saguão, o saguão dos sacerdotes maiores. Todas as paredes têm muitas informações. Mas olha que interessante, isso aqui, ó. É isso. Seria a chave da vida. E isso aqui é o símbolo do poder, tá? E aí, ou seja, quando você passa, você vê que tem poder, né? Símbolo do poder, da vida. Que é uma ideia assim, quando você passa para o outro salão, você é reenergizado de poder de vida para a alma, na passagem você ser energizado. Isso tem, em vários templos, as portas tem simbologias com essa ideia de reforçar para o próximo, reforçar o espírito para a próxima porta, porque está chegando perto de Deus. Sendo assim, essas duas portas seriam a passagem para a energização. Ali na lateral, aqui também, a segunda porta. E quando vai chegar para pré-saguão, que aqui, daqui para cá só o sacerdote entra. Você tem o símbolo do poder, ó. É o símbolo da vida, do poder e da estabilidade. A coluna vertebral, como se fosse a coluna vertebral que estabiliza o corpo. Então seria a estabilidade do poder da vida. Então, nessa porta você é energizado de estabilidade. Você ganha o poder da vida antes, na passagem, e depois a estabilidade do poder da vida para entrar finalmente no grande santuário. Aqui só o sumo sacerdote podia entrar, eram 4 oferendas ao dia para a estátua, para o espírito de Ísis. E aqui em cima teria uma estátua pequena, uma estátua pequenininha, mais ou menos desse tamanho aqui assim, ó. Daqui até aqui, ó. Uma estatuazinha da deusa Ísis, que era a estátua tão venerada. Não aceitou muito bem essa história de gregos sendo faraó. Aceitaram porque Alexandre o Grande chegou, né? E os persas estavam aqui, os persas eram perversos, então Alexandre foi libertador e eles falaram, não, ele é faraó, veio salvar todo mundo porque é filho de Horus e tudo. Alexandre foi o primeiro faraó, ele aceitava a cultura dos outros como dominação e depois ele morreu em batalha. E aí Ptolomeu, que era um dos grandes generais dele, os generais dividiram o grande império de Alexandre. Ptolomeu ficou com o Egito, então os faraós passaram a ser todos a era ptolomaica. Foram acho que 14 faraós, Ptolomeus, homens, depois Cleópatra, né? Mas Ptolomeus homens, mas eles não aceitaram muito bem. Então, para se autolegitimar, todos esses templos foram construídos com imagens do faraó ptolomaico recebendo a chave da vida, para legitimar que eles realmente eram filhos da linhagem de Osíris. Mas era uma forçação de barra política, mas que tinha que trabalhar nessa história. Então tem vários templos que eles construíram com essa base para se autolegitimar. Que mostra a deusa Ísis amamentando o Horus. É uma representação que lembra muito, talvez, a inspiração para a Virgem Maria, para as histórias que vieram depois. Essa história da Ísis se sacrificar para ter o filho dela, o filho Horus. Ela foi atrás de Osíris em todos os lugares e tudo, e teve um esforço sobre-humano, tanto que ela chorou quando Osíris foi para fazer a magia de reviver Osíris. Ela chorou tanto que a partir daqui se criou o Nilo. Naquela época se acreditava isso. Aqui mostra, ó, ela amamentando o Osíris, o Horus pequeno, o Horus maior no leite dela, e sempre na presença, tá vendo o seio aqui? Sempre na presença da deusa Aptor.
a deusa vaca. Ela era como se fosse babá. É engraçado, né? Ela era como se fosse babá, que ajuda, que ajuda as mães com seus nenéns e protege os nenéns dos espíritos nos primeiros 7 dias. Tudo representado aqui nesse templo magnífico de Ísis. Aqui o templo de Trajano. Trajano de Roma, né? O templo de Trajano foi construído anexo aqui. Essa não é a ilha original, por causa da barragem. A ilha original de Philae foi alagada. E aí passou a chamar aqui a ilha de Philae, mas não era uma outra ilha anexa. A ilha de Philae, onde estão aqueles troncos lá, ó. Tá vendo? Seria a ilha de Philae original que foi alagada. Essa aqui é uma outra ilha que eles mantiveram e respeitaram exatamente a mesma arquitetura original da outra ilha. Inclusive, nos 1900, esse templo lá não foi totalmente alagado. Ele ficou pela metade. E aí existia um passeio de barco tradicional de turismo, que era daqui, desse ponto, da ilha ao lado, pegar uns barquinhos a remo e conhecer o templo pela metade, submerso, a parte que ficou para fora, conhecer lá nos 1900 com a explosão do turismo, principalmente depois de Tutankhamon, que teve a egiptomania. Esse templo meio submerso era um passeio que eles utilizavam para explorar o turismo aqui na região. Lá até 1970. Em 1970, que eles construíram uma segunda barragem, a barragem de Assuã Alta. E aí sim, de 111 metros, só com 2 barragens, uma de 111 metros e uma de 57, que eles conseguiram controlar o nível do Nilo. O Nilo arrasava tudo. Desde milênios que o rio, quando enche, alaga tudo. E aí impactava diretamente a agricultura. No passado, determinava o fim do faraó. O rio encheu ou secou demais por muitos anos, acabava com a vida do faraó e acabava com a dinastia, entrava no período intermediário. O povo morria de fome, né? Você tinha muita comida, depois não tinha, o povo morria de fome. Depois, aí, como agora na era moderna, com essa tecnologia, decidiram alagar vários templos, uma atitude controversa, mas o governo atual ele tinha muita gente para alimentar, então fizeram isso. Então vários templos foram alagados. Do Alto Assuã, então, mas pior ainda, a Unesco teve que intervir em 1970 e tirar todos os templos de lá, os maiores, vários estão soterrados até hoje, levarem para outro lugar. Chegamos. Valeu. Vamos, tchau. Fala aí. Valeu, Brasil! Valeu, Brasil! Muita gente fina, cara. Trabalhando com o pai, ralando desde cedo. Muito bom. Tá felizão, ganhou dinheiro pra caramba. Cara, adorei o templo de Ísis. Muitas informações. Brasileiro. Muitas informações, muito interessante. É uma deusa que eu particularmente gosto muito, assim, né? Assim, deusa do amor e tal, brigou pelo marido e tal, guerreira. Muita simbologia, muito interessante.